Bom, pessoal, vamos então continuar no nosso estudo de princípios constitucionais. A gente já falou sobre a parte metodológica, uma recordação, na verdade, porque a gente já tinha estudado sobre isso, e agora a gente vai entrar então nos princípios de fato materiais que a Constituição de 88 adota. É, essa apresentação, quer dizer, ela vai fazer uma distinção ela é desenvolvida principalmente pelo professor Gilberto Barroso, no livro dele, de Interpretação e Aplicação da Constituição. Mas acho que ela é bastante útil para a gente ter organizado na cabeça os principais princípios constitucionais que a Constituição adota. E aí essa classificação, ela tenta agrupar os princípios em três grandes grupos, né? Agrupar em grupos é horrível, mas enfim, agrupar em conjuntos, pronto. Os chamados princípios fundamentais, que são aqueles princípios que estão, sobretudo, no artigo 1º, 2º e 3º da Constituição, que estruturam o Estado, são opções fundamentais do Estado e das relações entre o indivíduo e o Estado, dos próprios valores que a Constituição de 88 vai albergar e vai, de certa forma, perseguir, e a estrutura estatal como um todo vai perseguir. Portanto, esses princípios fundamentais, quer dizer, eles têm algumas características, né? Primeiro que há muitos autores que vão sustentar que eles caracterizam cláusula pétrea implícita, né? Eles não poderiam ser alterados. Vocês vão ver que algumas das previsões estão de fato, quer dizer, implicitamente, indiretamente, refletidas lá na previsão das cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Uma outra característica desses princípios gerais é de que eles acabam repercutindo sobre a compreensão e interpretação do sistema constitucional como um todo e do sistema jurídico como um todo. Então, eles têm uma abrangência, a gente falou, né, sobre lá nos princípios de interpretação, o princípio da unidade. Então, assim, não há hierarquia entre as normas constitucionais. Porém, os princípios acabam tendo funções diferenciadas, e os princípios fundamentais, eles têm uma função muito abrangente na medida em que eles incidem ou eles são relevantes, que a gente acabou de falar, né, sobre a função interpretativa dos princípios, por exemplo. Os princípios fundamentais, eles vão determinar ou influenciar a interpretação do sistema constitucional como um todo e a rigor do sistema jurídico como um todo. Depois a gente tem os princípios fundamentais, que a rigor eles decorrem dos princípios fundamentais e estão particularmente ligados com direitos e garantias das pessoas em relação ao Estado, tá? Então, eles também têm essa natureza abrangente, eles também repercutem sobre o sistema como um todo. A distinção, repito, como eu já disse, né, entre eles, assim, é um pouco de escolha, um pouco de preferência dos autores, mas eles compartilham essa característica, apenas que eles decorrem logicamente, vocês vão perceber na medida em que eu for tratando deles, dos princípios fundamentais. E, em terceiro lugar, a gente tem os chamados princípios setoriais. Quer dizer, a Constituição trata de vários assuntos e em relação a determinados assuntos, além dos princípios fundamentais, dos gerais e fundamentais, que se aplicam a todos os temas, você vai ter princípios específicos em relação àquele setor, digamos assim, tá? A gente não vai estudá-los agora, a gente vai só enunciá-los, a gente vai estudá-los quando a gente estiver estudando cada um desses setores. Alguns a gente até já viu, quando a gente falou de federação, por exemplo, princípios que são relevantes no contexto da organização do Estado, por exemplo. Mas a gente vai ter princípios setoriais da ordem econômica, da administração pública, da tributação, do orçamento, da ordem social e assim por diante. Então, a gente tem princípios que são relevantes para esse setor, não são muito relevantes em outros setores, não tem muita pertinência, mas que tem pertinência naquele setor por expressa previsão constitucional. Então vamos lá. Retomando, né? Começando dos princípios fundamentais, né? Se a gente olhar lá no artigo 1º, 2º e 3º da Constituição, a gente vai encontrar uma série de princípios. E eu, assim, na verdade, a quantidade, né? Os princípios propriamente que eu vou apresentar para vocês como princípios
fundamentais nem são os mesmos que o professor Luiz Roberto, por exemplo, coloca no livro dele. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas enfim, isso não prejudica um pouco a gente examinar esses princípios que eu tô aqui apresentando como fundamentais, tá? E aí a forma como eu vou ordená-los, e a gente vai estar tratando de 7 princípios que eu vou colocar nessa categoria de fundamentais. A forma como eu vou estar ordenando, ela vai partir do indivíduo para o Estado, do indivíduo, as relações do indivíduo com o Estado e depois a organização do Estado, que corresponde um pouco à visão que eu acho que é a que a gente deve assumir na compreensão da Constituição, de que não é um indivíduo que existe para o Estado, não é um indivíduo que existe para servir o Estado, embora exista uma dimensão de cidadania em que o indivíduo tem responsabilidades na gestão da coisa pública. Mas, quer dizer, a perspectiva é a inversa, quer dizer, o Estado existe em função do indivíduo, o Estado existe, quer dizer, o indivíduo é que é a premissa, o indivíduo, seus projetos, sua dignidade, sua liberdade, e o Estado, o sistema jurídico, existem para servir, para promover os fins dos indivíduos. É claro que isso envolve mil complexidades, existem os fins individuais, os fins coletivos, etc. Mas, assim, o meu ponto é que a ordenação desses princípios que eu vou apresentar, ela não é aleatória, ela decorre desta perspectiva de que o centro do sistema é o indivíduo e a dignidade humana e tal, e aí depois é que vem as opções constitucionais relacionadas com a estruturação do Estado e com as relações do indivíduo com o próprio Estado. Então, o primeiro princípio que eu colocaria, identificaria como princípio fundamental, é o princípio da dignidade humana, tá? Ele está, vocês podem observar aí, no artigo 1º, inciso 3º, tá? Portanto, não é o primeiro inciso, mas, quer dizer, na minha concepção, quer dizer, acho que o centro do sistema é a dignidade humana, que, claro, como a gente acabou de falar, é um princípio, tem um núcleo de sentido, mas tem visões diferentes acerca da dignidade humana. Quer dizer, a gente vai, se vocês forem aprofundar o estudo, né, da dignidade da pessoa humana, vocês vão ver que existem 2 elementos, né, que vão estar em certa tensão na definição do que é a dignidade humana, que é o elemento autônomo, ou seja, a ideia de autonomia, a ideia de que cada pessoa define o que é dignidade para ela, para o seu projeto de vida, e você tem uma perspectiva heterônoma, quer dizer, autônoma é que você define a norma e heterônoma é que alguém externo define a norma, né? A norma tem uma fonte externa. O que significa essa perspectiva heterônoma? Significa que a comunidade, né, é o que vai definir em alguma medida o que a dignidade significa e vai eventualmente impor essa concepção às pessoas, né? Isso envolve, né, uma certa tensão, porque é claro que há uma preferência da ideia de autonomia, quer dizer, quem é que pode dizer para outra pessoa que a dignidade deve significar para ela. Porém, por outro lado, dizer, a convivência social pode se tornar inviável se cada pessoa puder definir em toda a sua extensão o que a sua dignidade significa ou, enfim, exige e impõe, né? Então, portanto, em geral, todas as sociedades vão trabalhar com alguma concepção heterônoma da dignidade da pessoa humana. Então, mas há aqui uma necessidade de um certo equilíbrio, quer dizer, até que ponto o Estado pode impor concepções, a sociedade, por meio do Estado, pode impor concepções majoritárias acerca do que é a vida boa, do que deve ser feito, e até que ponto não, qual é o limite, né? Essa discussão passa muito pela discussão do paternalismo estatal, por exemplo, né? Então, até que ponto o Estado pode regular o que a gente come, que atividades de risco a gente pratica ou se envolve com elas. Portanto, há aqui uma discussão, há um caso muito conhecido, que vocês já ouviram 1000 vezes, que é o do lançamento do anão, em que isso se discute, né?
até que ponto o Estado pode impor a sua visão comunitária de dignidade em relação a uma pessoa, mas existem outras situações mais cotidianas, né? Recentemente, uma decisão nos Estados Unidos, em Nova York, quer dizer, o prefeito tentou, claro que havia uma questão de competência envolvida também, mas o prefeito tentou proibir, limitar, na verdade, o tamanho dos copos de refrigerante das pessoas, né, e o refil e tal. E, na verdade, isso e com o objetivo de saúde, das pessoas consumirem menos refrigerante, e, na verdade, isso foi considerado inválido, não só porque ele não tinha competência para fazer, dependendo de lei, mas também uma consideração que não cabe ao executivo, sobretudo, dizer como é que as pessoas devem viver, o que elas devem comer, como que elas devem cuidar da sua saúde. Por outro lado, quer dizer, você tem a situação de crianças, né, que, enfim, podem ser vulneráveis e que dependem de uma intervenção, às vezes, do Estado, da família e, eventualmente, do Estado. Então, assim, essa é uma questão extremamente relevante, com muitas repercussões. Há um caso bastante conhecido no Brasil, que é o caso dos testemunhos de Jeová adultos, né? Os testemunhos de Jeová têm uma convicção religiosa que os proíbe de receber transfusões de sangue, e isso sim se discutiu, na verdade ainda se discute, infelizmente há uma visão autoritária às vezes ainda, que é a pretensão do poder público, às vezes em hospitais públicos e dos médicos, de imporem a transfusão de sangue ao testemunho de Jeová, quando ele claramente se manifestou no sentido de não querer receber a transfusão de sangue. E é claro que numa situação como essa, quer dizer, a concepção individual do testemunho de Jeová, que a gente concorde ou não, isso não é importante, acerca da dignidade, do que é importante para a vida dele, é muito mais importante do que qual é a concepção do médico, ou do hospital, ou do administrador público acerca de qual deve ser a concepção de vida importante para o testemunho de Jeová. Quer dizer, a visão do testemunho de Jeová é que a vida física que não é o mais importante, sim a realidade transcendental, pós-mortem física. E, eventualmente, o médico, enfim, a administração pública pode achar que não, mas naturalmente que é a pessoa que deve decidir acerca disso. Então esse é um caso conhecido, famoso, em que essa questão da dignidade se coloca, tá? Um outro elemento relevante na discussão da dignidade é quer dizer, a ideia de que a dignidade decorre do fato de a pessoa ser humana, né? E embora isso seja uma coisa de fácil enunciação, infelizmente existe ainda, né, na verdade novamente, uma certa discussão acerca disso, em relação no Brasil, não de forma explícita ou tão explícita, mas em outros lugares do mundo, que tentam discutir que o reconhecimento da dignidade não decorreria do simples fato de uma pessoa ser humana, mas de outras condicionantes, e inclusive da sua adesão mínima a determinados padrões sociais. Essa discussão se trava sobretudo no contexto do combate ao terrorismo e da eventual pretensão do chamado direito penal do inimigo de se negar a proteção, digamos assim, da dignidade humana a determinadas pessoas que são terroristas e tal. Então, a gente tem, embora, né, aparentemente consolidado a ideia de que a dignidade está inerentemente associada ao ser humano, ainda alguma discussão extremamente perigosa, na minha visão, demonstra um pouco de desconhecimento da história, ou de, não propriamente desconhecimento, mas de não compreensão das lições da história, de que quando a gente começa a desconectar dignidade do ser humano, começa a estabelecer condicionantes ou estabelecer categorias, quer dizer, isso nos levou historicamente, em muitos momentos, à barbárie, ao genocídio, a todo tipo de desrespeito. Então esse é um tema importante que, infelizmente, está em discussão, não é completamente consolidado. Há outros
temas correlatos sobre quem teria dignidade também, além do ser humano, há um debate em curso sobre questão de direitos animais, proteção dos animais, enfim, mas aí isso já é um tema um pouco paralelo. Do ponto de vista da dignidade humana como princípio fundamental constitucional, quer dizer, a gente vai ter essa ideia de que o ser humano, qualquer que seja ele, preso, condenado, acusado, ele é dotado de dignidade humana. E a gente vai ter esses dois elementos em certa tensão, que é o elemento da autonomia, que está ligado à liberdade, a gente vai falar sobre liberdade já já, e o elemento da heteronomia, que é, em alguma medida, o Estado, a comunidade, vai estabelecer determinados padrões do que é digno, do que pode, do que não pode, porém, é preciso aí, vai ser necessário em determinados momentos o estabelecimento de limites, até que ponto a sociedade vai poder dizer e até que ponto não vai poder dizer, vai ser um espaço realmente da autonomia individual. Da dignidade vão decorrer direitos, claro, e aí a gente já vai estar falando da especificação de direitos. Por enquanto, a gente está só no plano desses princípios que a gente está chamando de princípios fundamentais. Ainda nos artigos de 1 a 3, a gente vai identificar ligados à dignidade outros princípios, quer dizer, diretamente ligados à dignidade, inclusive sob uma perspectiva coletiva, tá? Então, a Constituição vai falar da dignidade, artigo 1º, inciso 3º, mas a Constituição vai falar também no artigo 3º, inciso 4º, que constituem objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, quer dizer, a gente tem o primeiro princípio fundamental, que é a dignidade, mas ele se desdobra, quer dizer, em outros princípios fundamentais que dão uma dimensão coletiva a essa dignidade. Então, a Constituição estabelece como princípio a promoção do bem de todos. A Constituição estabelece como princípio a não discriminação, né, como um princípio fundamental do Estado, portanto, isso vai repercutir sobre a Constituição como um todo. A Constituição estabelece também como um princípio que deriva, né, da dignidade, está relacionado com a dignidade, e a gente vai achar ele lá no artigo 3º, inciso 3º, a erradicação, da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, o que a Constituição... A Constituição é muito realista nesse momento, quer dizer, a ideia de que eu estou consagrando como um princípio a dignidade, como uma meta, né, geral, o bem de todos, mas eu conheço a realidade. Eu sei que a realidade brasileira é desigual socialmente e regionalmente, na verdade, as duas coisas se relacionam na prática. Então, quer dizer, um dos objetivos um dos princípios fundamentais que, de novo, vai repercutir sobre a Constituição como um todo, é a redução das desigualdades regionais e sociais, quer dizer, e a erradicação da pobreza. Portanto, a ideia de que eu estou reconhecendo a dignidade da pessoa humana e a pobreza é um problema a ser erradicado para que o bem de todos possa ser promovido. Então, isso a gente está falando do artigo 3º, incisos 3º e 4º. Além disso, perdão, a Constituição vai estabelecer também como um princípio fundamental, aí estamos no artigo 3º, inciso 1º, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a gente tem as ideias de liberdade, de justiça e de solidariedade, tá? A liberdade, a gente vai ver, dizer, ela vai se desenvolver em muitas previsões constitucionais que vão tratar de múltiplas liberdades, liberdade religiosa, de pensamento, de expressão, de associação, de reunião, etc. E ela vai também estar refletida num outro princípio fundamental, que é o princípio da livre iniciativa, que está no artigo 1º, inciso 4º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Município e DF, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a livre iniciativa é um princípio
fundamental, vai ser também um princípio setorial da ordem econômica, mas aqui a livre iniciativa ela tem um sentido mais amplo, não apenas de liberdade de empreendimento econômico também, mas de liberdade de iniciativa, de ação, de projetos, de desenvolvimento de qualquer tipo de atividade, não apenas econômica com fim lucrativo, mas não econômica, social, ou enfim, por diletantismo, qualquer que seja o projeto individual, a ideia, o princípio fundamental da Constituição, e aí repito, aquela ideia de que o indivíduo não é uma função do Estado, o indivíduo não tem que fazer aquilo que vai aproveitar o Estado, ou aquilo que o Estado quer. O indivíduo é livre para fazer aquilo que ele quiser, aquilo que corresponde aos projetos dele. É claro que existem limites e tudo mais, mas, assim, essa é o princípio fundamental. Então, a gente vai ter associado, né, a construção de uma sociedade livre a ideia de livre iniciativa. Mas não apenas livre, a gente tem a ideia de justiça, e aí, né, a redução das desigualdades regionais e sociais, não discriminação e erradicação da pobreza estão diretamente relacionados a essa ideia de justiça e solidária. E esse aqui é um ponto interessante, quer dizer, a ideia de solidariedade é um princípio fundamental da Constituição, que vai ter repercussões específicas e algumas decisões, né, vão utilizar esse princípio como na sua argumentação. Então, por exemplo, a Constituição prevê aqui, né, a solidariedade como esse princípio, e a Constituição prevê lá, como um princípio setorial da ordem social, o tratamento diferenciado, a proteção dos idosos. Então, algumas leis, sobretudo leis estaduais, prevendo desconto para idoso em medicação, desconto em passagem ou mesmo gratuidade em passagem, várias dessas normas foram discutidas a sua constitucionalidade e a questão chegou ao Supremo. E o Supremo entendeu, olha, a norma é válida, o que você vai ter, né, no caso de ônibus ou de transporte, né? Você vai ter que fazer o reequilíbrio econômico financeiro das concessões? Vai, mas assim, a Constituição, a ideia de solidariedade e de tratamento preferencial ou diferenciado para os idosos autoriza, do ponto de vista constitucional, que os outros grupos sociais paguem mais, porque na prática é isso que vai acontecer, para que os idosos tenham um tratamento diferenciado. Então, a questão não é, no caso, né, das concessões de transporte, que o concessionário que vai pagar a conta. Na verdade, os usuários vão pagar a conta, mas a Constituição admite isso, né? Admite que você onere mais uns para proteger outros com fundamento no princípio da solidariedade. Então, a solidariedade vai poder ter muitos desenvolvimentos legislativos. Um ponto, assim, muito sensível da discussão da solidariedade é se é possível extrair da solidariedade obrigações para os particulares sem lei intermediando. Quer dizer, eu pessoalmente tenho restrição a essa ideia, mas essa é uma discussão que existe, portanto, é importante para vocês saberem. Quer dizer, se o conteúdo nuclear se seria possível extrair condutas do núcleo de sentido da solidariedade sem lei para impor condutas a particulares, né? Então, imagina que você tem um vizinho doente, idoso, sozinho, isso gera para você deveres jurídicos de solidariedade ou não, apenas deveres morais, né? É claro que há situações que a legislação prevê de omissão de socorro e tal, mas isso não caracterizaria nessa hipótese. Essa é uma discussão em curso, há quem sustente que em alguma medida sim, outros que não, que na verdade essa é uma pretensão do direito de tentar substituir laços sociais, afetivos, religiosos, que não é adequado e nem produziria o efeito desejado. Enfim, mas essa é uma discussão que existe e que eu quero que vocês saibam, né? Mas, em geral, a solidariedade, o princípio da solidariedade, ele vai informar opções legislativas, né? A gente tem, no âmbito da previdência social, da assistência social também, a solidariedade funcionando, no sentido de que determinados grupos estão pagando mais para o benefício de outros grupos que são menos favorecidos. Muito bem. Então, esses são os princípios. E, por fim, né? E aí, portanto, aquela
eu comecei com a dignidade, né, num plano mais individual, mas os artigos 1 a 3 vão tratar de princípios que estão vinculados à dignidade, mas também no aspecto coletivo. O último princípio desse conjunto vai ser o valor social do trabalho, tá? Então, esse é um princípio importante, geral, fundamental, que vai também ser um princípio setorial da ordem econômica, mas a ideia de que o trabalhador, a pessoa que trabalha, ela não é apenas um elemento de produção despersonalizado, ela é um ser humano dotado de dignidade, e aquilo que ela trabalha, aquilo que ela produz, tem um valor, claro, para ela, gerando a renda e tal, mas também tem um valor social, portanto, o trabalho deve ser valorizado socialmente, né? Aí a gente vai ter toda a regulamentação de direitos trabalhistas, previsto na Constituição e fora dela, mas esse é um princípio fundamental que vai proteger, né, ou vai ter repercussões não só no trabalhador assalariado ou com vínculo de emprego, mas outros tipos de trabalho também, trabalhadores autônomos, trabalho intelectual, enfim, todo tipo de trabalho. Dizer, a Constituição se preocupa em posicionar socialmente o ser humano, não apenas como um ser dotado de dignidade, porém sim, numa situação desconectada da sua realidade social, mas considerando a realidade de desigualdade, de pobreza e do cidadão que é trabalhador, quer dizer, que esse não é o único elemento da vida dele, mas é um elemento extremamente importante que tem que ser considerado. Então, esse conjunto de princípios fundamentais a gente vai encontrar no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição, como eu acabei de falar. Então, a gente tem a dignidade, a gente tem promoção do bem de todos, a gente tem redução das desigualdades e erradicação da pobreza, a gente vai ter a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, livre iniciativa e solidariedade, redução das desigualdades e proteção, valor social do trabalho. Então, esses são princípios fundamentais que a Constituição estabeleceu, que vão, repito, repercutir sobre a interpretação do sistema constitucional como um todo, tá? O segundo princípio fundamental que a Constituição vai estabelecer no artigo 1º, inciso 2º, é a cidadania. E aí, naquela minha lógica, né, começando com o indivíduo e aí prosseguindo com os princípios que vão estabelecer as relações do indivíduo com o Estado e depois que vão organizar o Estado, tá? Então, esse primeiro conjunto de princípios que está no contexto da dignidade puramente individual, suas repercussões sociais, coletivas e tal. Agora, o segundo princípio que eu quero falar para vocês é o da cidadania, tá? A gente já falou de direitos políticos lá no primeiro período, não vou voltar a isso, e naquele contexto a gente falou de cidadania, a gente falou do conceito simples de cidadania, do conceito complexo de cidadania, eu não vou voltar a isso. O meu ponto aqui é que a ideia de cidadania, o princípio fundamental de cidadania, previsto no artigo 1º, inciso 2º da Constituição, quer dizer, que significado ele tem para além dos corolários previstos lá nas disposições dos artigos que tratam dos direitos políticos, né? Ele tem dois significados principais, na minha visão. O primeiro, ele estabelece de forma clara que a relação dos indivíduos com o Estado não é uma relação de súdito, quer dizer, não existe uma superioridade ontológica do Estado em face dos indivíduos. A relação não é de vassalagem, a relação não é de súdito monarca, mesmo que se trate de uma república, de súdito-Estado, é uma relação de cidadania, portanto, é uma relação na qual o Estado existe, quer dizer, por obra, por trabalho e por delegação, quem está exercendo o poder político, das pessoas, dos cidadãos. Então, um primeiro conteúdo, um primeiro fim ideal, já que a gente está falando de um princípio, né, é esse, quer dizer, designa que esta é a relação que existe entre o Estado e o indivíduo. Não é uma relação de inferioridade nem de subordinação propriamente, claro que eventualmente será no direito penal, enfim, no direito tributário, mas assim, antes disso, a relação entre as pessoas e o Estado é uma relação
de cidadania, de construção coletiva, de autogoverno portanto, de delegação dos agentes públicos em relação às pessoas e não de subordinação. Esse é o primeiro sentido que eu considero importante. O segundo sentido é, aí, sob a perspectiva do indivíduo, que as pessoas, elas não são consumidores em face do Estado. E esse é um ponto que me parece importante hoje em dia, porque às vezes as pessoas se colocam em face do Estado como se o Estado fosse um prestador de serviços e as pessoas fossem consumidoras desses serviços. E o serviço não está sendo bem prestado, então a gente. Só que o problema é que não tem um concorrente, o Estado não tem concorrente, né? Normalmente. É claro que determinado serviço você pode mudar a forma de prestação e gerar um sistema de concorrência, mas a relação entre as pessoas e o Estado não é uma relação de consumidor-prestador de serviço. Repito, em algumas situações essa lógica até faz sentido e ela até pode ser útil, mas de um ponto de vista macro, quer dizer, o indivíduo não pode se colocar numa posição passiva de que esse serviço aí que o Estado está me prestando está muito ruim, porque assim, na verdade não é assim que funciona. Não tem assim, então vamos falir essa empresa que está prestando esse serviço de governo para a gente, para que outra venha e preste. Quer dizer, não é essa lógica que se estabelece entre as pessoas e o Estado. É uma relação de cidadania, uma relação de construção coletiva. Então, por desconfortável que seja, quer dizer, a participação das pessoas na construção desse governo é que vai produzir melhores ou piores resultados. Então, as pessoas têm que cobrar, têm serviços mal prestados e elas têm que reclamar, e se o Estado está prestando mal, talvez seja uma forma de repensar se é o Estado que tem que prestar ou se outra solução tem que ser adotada em relação a serviços específicos, mas em relação à existência do Estado, à gestão da coisa pública, quer dizer, não adianta a gente pensar passivamente, como se as pessoas fossem nessa relação de consumidor-prestador de serviço, porque simplesmente o Estado não vai falir, o Estado não vai desaparecer, não vai aparecer um outro que vai prestar o concorrente para a gente escolher qual é o Estado melhor. Quer dizer, a relação, de novo, é uma relação de autogoverno, de construção coletiva e de participação. Se as pessoas se comportam, né, dessa forma, nessa relação de consumo, quer dizer, como não tem concorrência, como o Estado não vai falir, quer dizer, nada vai acontecer, nada vai melhorar, nada vai se alinhar ao que as pessoas, aos interesses das pessoas. Isso decorre um pouco deste princípio fundamental, que é o princípio da cidadania, quer dizer, a relação das pessoas com o Estado. De um lado, o primeiro conteúdo que eu mencionei não é de subordinação, é de cidadania, mas também de outro, não é de desconexão, quer dizer, de um consumidor aqui esperando para vir o serviço, e se o serviço não está bom, eu estou infeliz. Bom, o serviço não está bom, eu estou infeliz, mas, quer dizer, o mercado não vai resolver esse problema. Quer dizer, esse problema vai ser resolvido pelas próprias pessoas na construção coletiva da cidadania, na disputa democrática. Então, esse é um segundo sentido da cidadania que eu acho que hoje é muito relevante, porque às vezes as pessoas acham que o Estado que vai resolver os problemas sem a participação da sociedade. O que não é verdade, isso não vai acontecer. Quer dizer, a sociedade tem que se integrar, tem que participar para que haja controle social e o Estado possa se organizar melhor, de forma mais responsiva ao que a sociedade efetivamente quer. Esse era o segundo princípio. Então, o primeiro a dignidade, com todos aqueles outros princípios associados. Depois, a cidadania. O terceiro princípio que eu quero falar, e aí a gente já ingressa na organização do Estado, né? Então, do indivíduo para o Estado, quer dizer, dignidade, cidadania, e aí agora a gente ingressa propriamente nos princípios que dizem respeito à estruturação do Estado, que serão o princípio republicano, o Estado democrático de direito, o princípio federativo, a separação de poderes e o pluralismo político. Portanto, a gente chega nos 7, né? Que a gente queria falar, mas eu vou começar isso no outro vídeo para não ficar pesado demais, ok?